Bom dia! Glória a Deus. Uma manhã muito feliz, né? Já podíamos ir embora, sim ou não? Ixi, ficou dividido, e agora? Sim ou não? Vamos embora ou vamos ficar? Já vimos aqui pessoas sendo batizadas. Já vimos aqui o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Só Ele tem esse poder. Hoje, em particular, para mim é uma manhã muito especial. Para mim foi uma semana muito especial. O último rapaz que se batizou aqui, o pastor falou o nome dele ali, Pomponete Vitorino. É meio esquisito, mas é Ninha. Muita gente aqui conhece ele como Ninha. A gente trabalha junto, já tem uns 10 anos. E tá aí um cara que pode falar de mim, porque aqui é fácil quando a gente está dentro da igreja, mas é lá fora que a gente tem que mostrar o Evangelho, tem que mostrar Cristo. Não que eu sou perfeito, irmão, sou imperfeito. Mas quantas vezes eu orei por ele, quantas vezes eu falei, Senhor, só o Senhor tem o poder de mostrar para ele quão gostoso é a tua presença, quão gostoso é te servir. E ver ele aqui hoje, para mim, foi um privilégio. Posso falar igual o João, quando estava na cadeia e ele queria ver Jesus. E Jesus tem sido tão bom que meus olhos têm visto cada milagre. Que o dia que Jesus me levar, eu já me sinto honrado e privilegiado por isso. Você também, né, guerreira? Conheci um casal muito especial, eu acho que há uns 7 anos atrás. Foi o meu primeiro contato com essa família. E a gente ainda era da igreja lá de cima. E o Wagner falou, preciso de você, vamos ali na casa do meu amigo e tal. Estava com a situação na época, com um filho pequeno, querendo a direção. E eu fui lá, falei, Senhor, eu não tenho nada para trazer para este casal, mas de alguma forma usa a minha vida. E naquela conversa ali a gente foi pegando amizade. E hoje, né, ver a Márcia aqui se batizando. É um privilégio muito grande, é uma honra muito grande, porque só Jesus, irmãos, é só o Espírito Santo. Eu já falei para algumas pessoas, Jesus, a gente não se fala, a gente não empurra a goela abaixo, mas a gente vive, até que as pessoas possam ver e falar, realmente é algo diferente, é algo inconfundível. A presença de Deus tem que ser algo inconfundível, e nós temos que mostrar isso. Um outro amigo meu também que eu conheci há uns 10 anos, ele não veio ainda, ele mora lá em Tucuruvi. Ele perdeu uma filha e isso machuca ele muito. E ele questiona o porquê que Deus fez isso. Mas depois que eu conheci ele, eu pude falar um pouquinho com muita sabedoria, que essa terra a gente está de passagem. E muitas coisas a gente não entende aquilo que Deus faz. E essa semana ele mandou um áudio para mim e me deixou muito alegre, que ele falou, cara, eu te admiro muito porque você não me critica, você não me julga. E há praticamente uns 10 anos a gente se conhece. E ele falou, eu já vi que você tem algo diferente. E eu não sei explicar o que é isso, mas algo diferente de Deus você tem em você. E eu oro por ele. E eu ouvi uma frase uma vez que é, pregue o evangelho e se preciso for, abra a boca. Eu acho que esse é o melhor evangelismo. Isso é a melhor forma de você mostrar para as pessoas. É com a sua vida. Amém? Bora para a palavra? A gente fica aqui. Bom, quem não me conhece, me chamo Fabiano. Estou aqui com o pastor Melk desde o início. Desde a época da garagem, para a glória de Deus. Eu, minha esposa, minha filha, somos muito honrados de fazer parte de tudo isso. Fomos muito bem acolhidos. Obrigado, pastor, por cada dia, por cada cuidado, por nos ensinar, nos exortar, por essa família maravilhosa. Amo essa igreja de paixão. E hoje eu vim com essa camisa, eu fiz parte dessa história, porque é um privilégio, como o pastor disse, a gente trabalhou aqui e até o último dia parecia que não ia acontecer isso daqui. Enquanto a gente está focado na reforma, a gente vê onde falta acabar aqui, ali, lá, e você fala, não vai.
O pastor falou, vai inaugurar. E a gente falou, será que vai? Vai não. E aí eu lembro que no final da tarde a gente começou a espalhar as cadeiras aqui. Falou, não é que foi? Não é que vai ter culto? E para a glória de Deus, Deus já sabia que você precisaria estar aqui, precisaria ser salvo, e é por isso que ele falou, eu tenho pressa e vai acontecer sim. E diante de Deus nós somos todos iguais. Deus, ele não tem, sabe, aquele filho predileto. É a gente que tem que buscar estar perto de Deus. E é uma luta a cada manhã, a cada dia. Não adianta eu ter 10 anos na presença de Deus. E a cada manhã eu tenho que acordar decidido. Fazer a vontade de Deus. Praticar, orar. Buscar estar perto dele. E eu não sei vocês, mas eu, ao decorrer da vida, quantas vezes eu entrava numa igreja e olhava para um pastor assim, e a gente pensa assim, nossa, esse cara deve ter algo diferente com Deus, ele deve ser bem melhor que eu. Quem já pensou isso? Eu nunca vou conseguir ser igual a um pastor. E a gente vai andando e a gente vê que o pastor é um ser humano, igual a gente, só que ele decidiu, ele está ali, ele luta. E a luta dele é bem maior que a nossa, porque ele está nos ensinando e as batalhas dele é bem maior que a nossa. Então oremos pelo nosso pastor. Oremos pelos pastores da nossa nação. E tem um pastor que eu gosto de acompanhar ele, o pastor Cláudio Duarte. Quem já ouviu falar nele? Pastor bem conhecido. E ele falou que teve um dia que ele estava ministrando. E traz isso, né? Que a gente é todo igual e temos falhas. E pensamos, igual o pastor falou, que a gente tem que ser aqui, a gente tem que ser lá fora. E ele falou que um dia ele estava ministrando e acabando o culto, e ele olha para as cadeiras aqui da frente, o irmão olha para ele e faz assim, ó. Ele, meu Deus, a irmã está com o marido. E se ele fosse um super-homem, ele fazia igual o Todo-Poderoso, né? Só que aquilo, ele tomou um choque, ele, meu Deus, essa irmã é doida. Ele olha e de novo a irmã, ele falou, cara, não é possível. Essa irmã vai acabar comigo. E quase acabando, a irmã não aguentou, levantou, chegou aqui perto dele e falou, pastor, a oferta. O senhor esqueceu da oferta, eu quero ofertar. E é assim, irmão, somos todos iguais. Nossa mente é uma mente humana. Mas quando a gente quer se chegar perto de Deus, Deus nos aceita. Ele compreende que somos imperfeitos, mas Ele jamais vai deixar o amor perfeito dEle se afastar de nós. Bom, vou entrar na palavra. Vocês que estão em casa, sejam muito bem-vindos. Está online também, né, pastor? Escuto? Tá aí, Nilson? Pessoal de casa? Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa falar ao coração de vocês. Bom, solta o tema para mim aí, Nilson, por favor. E esse é o tema dessa manhã, foco no alvo. Todos nós queremos coisas boas de Deus, sim ou não? E todos nós sabemos que Ele tem o poder de nos abençoar, sim ou não? Mas para isso, quando nós queremos uma coisa, quando nós precisamos e achamos que isso é válido para nós, a gente tem que olhar em direção àquilo. Quantas promessas Deus nos deu, quantas promessas Deus fez na Bíblia para o seu povo, e muitos receberam e muitos não, porque não olharam para o foco, para o alvo, não olharam para o alvo, não focaram. E essa manhã eu queria que a gente viesse ler 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, o apóstolo Paulo, falando um pouco com a igreja de Corinto. Diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros,
eu mesmo não venha a ser reprovado. Volta de novo no 24 rapidinho. Aqui se fosse no caso de uma igreja, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Já pensou se fosse numa igreja, se todos nós estivéssemos aqui, só um fosse para o céu? O primeiro que nós tínhamos que matar era o pastor. Ele está na nossa frente, então mais ia sobrar depois também para os servos, então não ia adiantar nada. Mas é assim, o apóstolo Paulo mostrou, ensinou para essas pessoas a convicção que ele tinha daquilo que ele estava fazendo. Estar focado, atento no alvo, naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele precisava. E nossas vidas não é diferente. Peguei esta palavra e Deus me deu uma lição de quantas vezes, quantas coisas a gente já tentou em nossas vidas e não conseguimos, quantas coisas a gente olhou assim, brilhou nossos olhos e falou, vai dar certo. Quantas vezes a gente tentou falar, cara, eu vou montar um negócio próprio. E aí balançou por causa de uma palavra. Mas primeiramente o que o apóstolo Paulo nos ensina é ter confiança naquilo que a gente está fazendo, ser dedicado. O apóstolo Paulo era dedicado, ter um objetivo. E o mais importante, nunca duvidar da vitória. Há pouco tempo atrás aí a gente riu da Argentina, né? Quem aqui assistiu a Copa e a Argentina começou perdendo e a gente deu risada e nosso Brasil ficou para trás e nossos irmãos levantaram a taça. Mas tudo que acontece às vezes de ruim em nossas vidas é por causa de uma palavra que a gente deixa entrar no nosso coração. E essa palavra é o mas. Mas no sentido de talvez, mas será? Entretanto, todavia, quantas vezes a gente fala, mas eu não consigo perdoar essa pessoa que me fez mal. Eu até queria, mas essa manhã Jesus está te libertando. Mas esta manhã, Jesus vai te dar força para você sair daqui e nunca mais pensar nisso. Vai sair daqui leve. Esse peso, esse mas vai ficar aqui dentro, em nome de Jesus. Mas será que eu tenho capacidade para isso? Talvez você já pensou num emprego melhor, numa casa melhor, num carro melhor, numa vida melhor, mas essa manhã, se você não é capacitado, Jesus pode te capacitar. Se você tirar essa palavra nesse sentido da sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Mas ninguém me apoia, Fabiano. Não é fácil. Ao mesmo tempo que eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas, eu me olho e me vejo sozinho. Mas a partir de hoje, Jesus sai daqui com você. Mas a partir de hoje você não vai precisar mais olhar ao seu redor as pessoas, porque Jesus pode entrar dentro do seu coração. E você nunca mais se sentir sozinho. Irmãos, nunca mais duvide. Arranque essa palavra nesse sentido. De não conseguir, de talvez, de será. Pedro, um dos discípulos de Deus, de Jesus, ele estava no barco, igual o pastor falou aqui outro dia. Estava lá os 12 São Paulino. Quem estava aqui entendeu, né? No meio do mar de madrugada, e Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos começam a gritar. E realmente faz sentido. As 12 bichonas lá gritando, é um fantasma. E aí Jesus fala, calma aí, não, é Cristo. É Cristo. E Pedro fala, se és tu, manda-me sobre as águas. Jesus fala, vem, e Pedro vai. Mas quando ele olha ao redor, mas quando ele olha as situações, mas quando ele duvida, ele afunda. Fica uma lição, a gente viu isso aqui, Pedro andou sobre as águas, mas ele podia ter feito mais, ele podia ir até Cristo, podia pegar na mão de Cristo e voltar andando sobre as águas no barco. Mas ele duvidou. E o diabo faz isso, irmãos, comigo.
com você se a gente não ficar atento. Ele fala, você não consegue. Você é pobre, você é de periferia. Que hoje seja quebrado isso em nome de Jesus. Que hoje nós possamos pensar com a mente de Cristo. Que hoje o Senhor venha nos dar sabedoria para sair daqui, pensando numa melhora de vida em todos os âmbitos. Em nome de Jesus, em todos os aspectos. Jeremias, o profeta Jeremias, Deus escolhe ele. E a Bíblia diz no começo, antes de formá-lo, no ventre da sua mãe eu o escolhi. Antes de formá-lo, eu o escolhi. Mas no capítulo 12 de Jeremias, tem uma hora que ele vai conversar com o Senhor e fala, Senhor, parece que os ímpios vivem melhor. Senhor, parece que eles não têm necessidade de nada. Senhor, parece que tudo que eles fazem é melhor do que a gente. E Deus olha para ele e fala, Jeremias, se você se cansa olhando para os homens, como você vai competir com um cavalo? Jeremias, se você se cansa andando em terreno reto, terreno bom, como é que você vai andar nas campinas do Jordão? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Se você se cansa olhando para a vida do outro, como é que você vai viver as bênçãos que Deus tem para você? Se você se cansa olhando para a vida dos outros, como é que você vai focar no alvo? Como é que você vai focar naquilo que Deus tem para você? Se Ele te escolheu desde antes do ventre da sua mãe, pare de olhar para a vida dos outros. Pare de olhar para os ímpios. Asaf, 73, tem hora que ele começa a olhar para as pessoas que estão longe de Deus e ele fala, meus pés quase escorregaram. Por eu olhar, parece que para eles dá tudo certo, mas depois ele se lembra. A vida dos ímpios é como um sopro. É como uma flor do campo que hoje está e amanhã não está. Por quê? Porque não tem a proteção de Deus. E rápido ele se lembra. E ele fala, o meu coração e o meu corpo poderão fraquejar, mas Deus é a minha força. E do meu coração, Deus é a força do meu coração. E Ele é a minha herança para sempre. Para sempre. Nós possamos, irmãos, entender isso. Às vezes, por causa de algumas situações que nós passamos, a gente fala, não vou conseguir. Ai, será que eu vou conseguir chegar? Quantas vezes Deus foi lá e tirou o povo do Egito, prometeu Canaã, prometeu uma terra boa que mandava leite e mel, mas quantas vezes no deserto o povo falou, vamos voltar para o Egito, tá difícil. A gente vai morrer aqui, a gente não vai conseguir, vamos voltar para lá. Sabe o que ele estava falando? Eu estava numa vida desgraçada, mas é difícil chegar ao sucesso, é difícil chegar à vitória, mas eu já tinha dado a vitória para eles. Era só caminhar, era só não olhar para o lado, era só não duvidar. Convicção, foco, irmãos. Olha o Deus que nós servimos, a grandeza do nosso Deus. Aleluias. Isso é muito pequeno para nós, irmãos. Às vezes a gente olha e fala, nossa, isso aqui é uma igreja grande. Não é. Não é, tem muitas pessoas a ser salvas aí fora. Tem muitas pessoas a ser libertas, transformadas, amigos nossos, nossa família. Quando a gente começar a olhar para Cristo, quando a gente começar a mudar, quando as pessoas olharem e falar, aconteceu algo diferente com essa pessoa. Nossa, é ela mesmo. E você pode chegar nela e falar, vamos ali num lugar. E chegar aqui, Jesus vai pegar ela. Mas para isso, essa igreja é pequena, nós temos que ter uma metanoia, uma mudança de mente. Nosso Deus é infinitamente poderoso, grande. Isso aqui é pequeno, irmãos, mas a gente tem que decidir ter transformação. A gente tem que decidir ter uma postura, uma convicção de falar, ei, eu entrei aqui hoje e nunca mais eu quero pecar. Eu entrei aqui hoje, eu roubava, eu traficava, eu me prostituía, eu era viciado. Mas a partir de hoje, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. E eu vou olhar para Deus e Ele vai me dar essa força. Aleluia. E não é o que você fala, é a sua transformação. Não é o que você fala, mas sim o que você vive. Quando passar 1 mês, 2 meses, 3 meses... vai dar vontade de voltar a fumar, a beber, a cheirar, a fazer aquilo que não agradava a Deus, mas você fala, não, agora eu tenho um alvo. Jesus me encontrou e a partir de agora eu ando com Ele e eu não vou duvidar.
porque eu sei que aquele que começou a boa obra em minha vida, aleluias, aleluia. Irmão, não duvide de Deus não, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Ele não te chamou para fazer um serviço meia boca, Ele não te chamou para fazer um serviço pela metade, Ele te chamou para fazer uma obra bonita na sua vida. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Queria ler com vocês Números, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 2 só. Pois eu vou relatar aqui uma história. Quando eles chegam a um determinado lugar, Deus tira o povo do Egito e eles estão no deserto. Deus fala para eles: ó, eu vou dar uma terra boa para vocês, uma terra que emana leite e mel. Sabe o que Deus falou? Eu vou abençoar vocês de todas as formas. O sofrimento vai acabar, a tristeza vai acabar, o choro vai acabar, mas não duvide. Quando vierem as guerras, não olhem para elas, olhem para mim. É o que Jesus disse essa manhã para nós. Quando vierem as guerras, não olhem para elas, olhem para mim. E é o que está escrito em Números 13, versículo 1. Depois a gente vai ler até o 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel, terra que dou aos israelitas. E envie um líder de cada tribo de seus antepassados. O que Deus está falando ali? Só até aí mesmo, até o 2, tá? Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra que dou aos israelitas, terra de Canaã, terra que dou. Sabe o que Deus falou? Vai lá e dá uma espionada lá, para aquilo que eu preparei para vocês. Vai lá, não é o que está falando ali, a terra que dou a vocês? Se ele está falando que deu, que vai dar, a terra que dou a vocês, é porque ele ia dar, sim ou não? Se a gente for ler, está escrito ali, ó, envie um líder de cada tribo. Ele não mandou qualquer pessoa. Ele selecionou cada líder de cada tribo. E aí Moisés dá uma direção. Coloca aí o versículo 17, vamos ler rapidinho. Versículo 17. Diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subem pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou pouco, se a terra em que habitam é boa ou é ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali uma floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Vamos para o versículo 26. Aí o povo subiu, ficou lá 40 dias, eles olharam a terra, e olha o relatório que eles trouxeram. Então, eles retornaram a Moisés e Arão, e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles, e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Aqui um pouquinho antes, só para vocês saberem, tinha um cacho de uva gigante que 2 homens carregavam. Não sei as piadas aí, quem fala se é o mineiro que é exagerado, que fala que é comer um trem, ou se é o baiano. Mas os caras exageraram, 2 caras para carregar um cacho de uva, é porque era boa. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, versículo 27, né? E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Isso quer dizer, a terra é boa. Aqui estão alguns frutos dela, que é o que eu falei, tinha figos, romãs também, eles levaram. Mas aí vem o bendito do mas, ó. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaques, eram os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa.
Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Só até aí tá bom. Não, tem mais um aqui, ó. Mas os homens que tinham ido disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte que nós. Olha só, quando a gente perde o alvo, perde o foco. Deus pega o povo, tira o povo do Egito. Deus já tinha concedido alguns milagres no Egito. Todos nós conhecemos as pragas, as maravilhas, a morte do primogênito. E sai para o deserto. E ali eles cruzam o mar. E ali eles começam a ver a nuvem. Enquanto a nuvem estava no lugar, eles estavam. Zafá pregou aqui. A nuvem ia, eles iam. Deus estava o tempo todo com eles. Deus começou a mandar o maná. Toda manhã o maná. Nunca faltava. E aí Deus chega a um ponto que fala: vai lá agora e dá uma espionada na terra. E aí olha o relatório que os caras vêm. A terra é boa, mas o que Deus falou? Olha a terra que eu dou a vocês. Mas tem as lutas. Mas não vai dar, eles são muito mais poderosos que nós. Mas não dá. Que em nome de Jesus, essa manhã, nunca mais isso entre em nosso vocabulário. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, a gente não venha diminuir as nossas vidas, aquilo que Deus tem para nós. Que a partir de hoje a gente fala: a partir de hoje eu sou mais vitorioso em Deus. A partir de hoje as minhas guerras são do Senhor. A partir de hoje eu não olho mais para as batalhas, mas sim olho para o Senhor delas, que vai me dar a vitória. E por causa de uma dúvida, por causa de esquecer do alvo que era a terra, era para eles descer e falar: meu, a terra é boa, a terra é da hora, vai ter uma guerra boa que os caras é forte, mas a gente vai ver mais uma vez o milagre de Deus. Porque vai ser pela força do braço do meu Deus e não pela minha. Aleluias. Aleluias. Irmãos, e aquilo que Deus já tinha falado que era só para olhar a terra. Olha a gravidade disso, por causa de uma palavra, um mas. Por causa disso, Deus olhou para aquele povo e falou: vocês não vão entrar. Quem tiver de 20 anos para cima vai morrer no deserto. E o povo passou 40 anos no deserto. Por causa disso, por causa de duvidar do Senhor, só 2 homens, daqueles que espionaram a terra, entraram nela: Josué e Caleb. Só 2 homens, irmãos, que não duvidaram. Só 2 homens, sabe por quê? Sabe porque muitas vezes hoje nós vemos pouca cura. Isso é verdade, pouca libertação. Porque às vezes o pastor sobe aqui, fala assim: Jesus vai curar. Quantas vezes eu tenho visto o pastor subir aqui com ousadia e falar: nesse momento Jesus está curando pessoas. Nesse momento o Espírito Santo vai curar uma pessoa. E você está enfermo, você já foi em médico, já foi em vários lugares. E você não pega essa palavra para você. Eu falo: mas será que nem médico consegue? Deus vai conseguir. Ei, Jesus está passando essa manhã e quer te curar. Mas cadê? Não é muita fé não, mas aquele pouco de fé que você tem, aquele pouquinho é o suficiente. É o suficiente para você viver, para você ver o milagre de Deus. Mas fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero sair daqui curado hoje. Senhor, eis-me aqui, Senhor, se é comigo, cura-me. Que a minha pouca fé vai me curar esta manhã. Porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Quantas vezes o pastor falou aqui: quem quer aceitar Jesus aqui hoje? E o diabo fala no seu ouvido: ei, isso não é para você. E depois ele tem que orar aqui, e a gente intercede para que as cadeias sejam quebradas. Mas, irmão, por uma palavra, igual quando um soldado vai a Jesus para curar um dos seus servos, se eu não me engano era um dos servos, Jesus fala: bora que eu vou lá na sua casa curar ele. Ele fala: ei, não precisa, eu também sou homem de autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Manda uma palavra e meu servo vai ser curado. E ele olha e fala: nunca vi
essa fé em Israel, pode ir embora, porque ele foi curado. Quantas vezes Jesus chegou na sinagoga, aleluias, para pregar? Quantas vezes Jesus chegou na sinagoga e os fariseus, saduceus, aquela multidão olhando, e Jesus chegava e falava, ó, perdoados estão os seus pecados. Todo mundo esperando a cura, primeiro ele chegava e falava, perdoado estão os seus pecados. Sabe por quê? A cura para Jesus é simples. A cura, mas quem recebe o perdão de Deus, aleluias, quem recebe o sangue de Deus em sua vida, quem recebe a vida de Deus em sua vida, só quem sabe, só quem está morto, quem está nas mãos do diabo, quando Jesus chega no seu ouvido e fala, ei, perdoado estão os seus pecados. Eu tiro esse fardo hoje, essa manhã da sua vida, perdoado estão os seus pecados. Jesus chega naquele gadareno, naquele homem possesso de demônios, e liberta ele. Quantos demônios saíram daquela pessoa? Ele fala, Jesus, deixa eu ir contigo. Ele fala, não, você vai ficar aí, porque você vai ser uma testemunha que perdoados foram os seus pecados. Jesus não ficou naquela cidade, ele foi embora, mas nunca mais aquela cidade foi a mesma, porque um homem que vivia em trevas, viu uma luz que raiou. Um homem que vivia em trevas viu uma luz que raiou na vida dele. E ele fala, Jesus, deixa-me ir contigo. Ele fala, não, fica aí que todos vão ver. Eles não querem eu aqui, não tem problema, mas fica aí. Fica aí que você vai ser uma testemunha minha. Fica aí. Que eles podem não me querer aqui, mas falar que eu não passei, que eu não curei, que eu não transformei, eles não podem falar. Aleluias. Aleluias, irmão, Jesus está chamando gente aqui essa manhã. Aleluia, o pastor falou, Jesus está chamando gente aqui essa manhã, para começar a caminhar com Ele hoje, para nunca mais olhar para o lado, para nunca mais duvidar, para falar, agora eu só paro no dia do meu caixão. Aleluia, agora eu só paro o dia que Jesus chamar minha senha. Você tem que ser decidido, tem que ser ousado. Aleluias. Igual Ninha falava para mim assim, fica tranquilo, que o dia que eu for não é por emoção não. Fica tranquilo que o dia que eu for vai ser tudo certo. Esses dias atrás ele foi lá, casou, fez tudo certinho. Falou, agora eu vou. E só porque você deu trabalho, você vai trabalhar muito feliz. Porque você deu muito trabalho, demorou muito, você vai... Esses 10 anos aí que era pra você estar ralando aí com Deus, os 10 anos que você vai ralar por nós. Pode tirar uma folga aí, pastor? Pega ele um ano aí, rala, prepara ele. Depois tira seu ano sabático. Aleluias. Glória a Deus. Vamos encerrar. Aleluias. Abra a sua Bíblia. Ou se vocês quiserem acompanhar aqui, Josué, capítulo 14, versículo 6. Vamos finalizar. Você que está em casa, não perca sua atenção, não perca seu foco, mas se mantenha no alvo, que é Cristo. Um dos dois homens que acreditavam que Deus podia dar vitória, que eles foram lá e olharam a terra, foram Josué e Caleb. E a gente vai ler aqui o que Caleb falou com Josué, depois de não ter duvidado. Olha o que diz, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos de idade quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou. Aleluias. Aleluias. Você achou que ia vir por mais um culto, né? Você achou que era mais um domingo de manhã, para conhecer mais uma igreja?
próprio Deus está dentro do seu coração neste momento, remoendo, limpando, transformando. É Ele, irmão. É Ele mesmo, irmã. É nesse domingo, é nessa manhã que Ele jurou que ia fazer. Ele te conhecia desde o ventre da sua mãe, mas você foi duro, mas você chegou. Agora saia daqui sem duvidar. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, ó Caleb falando, o Senhor manteve vivo, como prometeu. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Aleluia. Na época em que você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Até aí. Aleluias. Há mais de 40 anos, o cara falou: eu não vou desistir. Todos eles desistiram e eles atrasaram a minha vitória. Mas Deus me deu por herança e é minha. Se Deus me deu por herança, eu não vou desistir porque é meu. Se é Deus que me deu, eu aceito. Tem que pagar um preço? É uma herança, é um testamento, eu tenho que ir, eu tenho que desenvolver, eu tenho que desenrolar, eu vou porque é meu, Deus me deu. E muita gente vai falar para você: você ficou louco, você vai para a igreja agora, você fala: eu vou porque Deus me chamou, porque Cristo me chamou, porque o Espírito Santo entrou dentro de mim, e porque eu nunca senti nada igual, porque tudo que você fala não se compara. Eu achei um tesouro maior. Aleluias. Aleluias, aleluias, pastor. Aleluias, glória a Deus. Fiquem de pé.